Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo profético aqui do canal. Meus irmãos, neste vídeo vocês vão acompanhar o testemunho de um pastor da Assembleia de Deus. Ele teve, meus irmãos, uma visão profética com o arrebatamento da igreja. Mas o que mais o tocou, o que mais o impressionou nessa visão, meus irmãos, não foi o arrebatamento em si. Preste atenção nisso aqui. O que mais o impactou, meus irmãos, foi o grito, o desespero das pessoas que ficaram para trás. Ele ficou completamente desestabilizado, meus irmãos, com um grito de horror, com o desespero das pessoas que ficaram para trás. As pessoas corriam para a rua desesperados, desnorteadas, meus irmãos, como uma barata tonta, sem direção. E era algo muito forte, muito sinistro, meus irmãos, sobre a terra, porque as pessoas entravam em desespero ao perceber que os seus parentes, pais, mães, filhos, sobrinhos subiam no arrebatamento e eles ficavam para trás. E quando eles perceberam, meus irmãos, que eles não iam subir, o grito, meus irmãos, o desespero era tremendo, meus queridos. Por isso que eu falo para vocês, façam de tudo para alcançar a salvação, meus irmãos, porque quem ficar para trás vai sofrer, meus irmãos, uma das piores dores que existe, que é a dor do abandono. Vai ficar para trás, gente, não vai ficar para trás pessoas ímpias, não, meus irmãos. Estou falando de cristãos, crentes, que estão diante dos púlpitos, que estão diante da frente da igreja, fazendo seus louvores, pessoas que denominam-se cristãos, mas têm pecados ocultos. O irmão vai falar aqui que vai ficar pessoas conhecidas da igreja para trás, pastores, ele vai falar aqui que ficou pastores, meus irmãos, para trás. Olha só que coisa tremenda. Meus irmãos, pecados escondidos, pecados ocultos, vai fazer muita gente ficar para trás. Preste atenção, meus irmãos, nessa visão, porque eu tenho certeza que você vai ficar arrepiado. Então, meus irmãos, sem mais delongas, vamos acompanhar junto, meus irmãos, a visão desse pastor que está muito impactante. Preste atenção. A paz do Senhor. Eu me chamo Celso, pastor da Assembleia de Deus. Nesse momento eu passarei a relatar o que eu contemplei, o que eu vi e um sonho quando eu dormia. Quando eu estava dormindo, o Senhor me revelou o acontecido, a vinda do Senhor Jesus, da sua igreja. E o Senhor me mostrou o pavor que ficou os que não foram arrebatados. Aqui dentro da minha cidade, próximo do 4º Batalhão, ali naquela bifurcação, onde tem as imagens, eu vi aquela aglomeração de gente, multidão de gente. Estava perplexo por ter perdido seus parentes. E nesse momento também eu vi a polícia, vi o BOP, que já estava ali prendendo cristãos, prendendo crentes. Eu podia entender que ali já estava a ordem mundial, perseguição dos que ficaram na vida do Senhor. E quando eu vi uma cunhada minha, uma parenta, vinha em direção do nosso bairro Paraíso, chorando muito, porque ela havia perdido os seus filhinhos. Também o Senhor me revelou também pastores de renome de igrejas grandes ficando. Vi pastores ficando porque não estavam preparados para a vinda de Jesus, para aquele momento glorioso que vai acontecer. Também pude perceber que a vinda de Jesus ela se deu entre 9 horas e 10 horas da manhã. Então, foi terrível aquela revelação, qual eu contemplei para os que ficaram, né? Que ela possa se despertar, essa revelação, essa visão que o Senhor está dando para os seus servos, para muitos pastores, para pessoas que não são pastores, para um despertamento para a tua vida, meu amigo,
para a tua vida, meu irmão. Você que ainda não se preparou para esse grandioso dia que vai acontecer, a vinda do Senhor Jesus Cristo. Né? Então, ela não é para te causar terror, como alguém diz que as pessoas estão entrando no YouTube, na internet, para causar terror. Eu esteve conversando com um parente meu, ele me falou isso. Não, o intuito de Deus dar essa visão, essa revelação, de nós colocarmos, porque essa é a maneira que nós temos que divulgar que o Senhor está arrebatando esta igreja. A vinda dele está às portas. Se o Senhor está mandando essa advertência, se o Senhor está dando essa revelação, essa visão, é porque ele não quer que naquele dia você seja pego de surpresa. Então, meu conselho é este como pastor: prepara, meu amigo, para esse dia glorioso da vida do Senhor Jesus, que em breve vai acontecer. A Bíblia diz que nós não sabemos dia e nem hora. E que Deus te abençoe. Tá aí, meus irmãos, a visão profética desse pastor da Assembleia de Deus. E vocês puderam perceber que o que mais chamou a atenção do pastor nessa visão profética em si, e também chamou a minha atenção, eu tenho certeza que também chamou a sua atenção, não foi aí o arrebatamento em si, né? Mas foi o grupo de pessoas que ficaram para trás. O grupo de pessoas que vai ficar para trás, meus irmãos, é muito grande. Porque não vai ficar pessoas ímpias, não são pessoas ateus, que vai ser o grande grupo que vai ficar para trás. Eles também vão ficar para trás, porque assim, são negacionistas, negaram o nome de Cristo, não acreditaram que Deus existe, que Jesus um dia viria para arrebatar a igreja. Mas o grande grupo, meus irmãos, que vai compor esse pessoal todo, são pessoas cristãs, evangélicas. Infelizmente, meus irmãos, vai ficar para trás um grande grupo de pessoas que se denominam cristãos, pessoas evangélicas. São pessoas, meus irmãos, que estão em cima dos púlpitos pregando a palavra de Deus, mas elas estão lá pregando a palavra de Deus, mas elas estão com seus pecados escondidos, pecados ocultos, pecado que ninguém sabe, a igreja não sabe, nem sequer o pastor cogita saber dos pecados de algumas pessoas. E essas pessoas, meus irmãos, vão ficar para trás se elas não confessarem os seus pecados. E também, meus irmãos, vai ficar para trás, escuta o que eu vou falar, vai ficar para trás um grande grupo de pastores, assim como na visão desse pastor da Assembleia de Deus, que ele viu um grande grupo de pastores ficando para trás, meus irmãos. O grito de desespero vai ser grande, o grito de horror vai ser tão grande, meus irmãos, porque eles vão perceber que eles mesmos erraram, eles não confessaram, estavam no pecado, na idolatria, escondendo, jogando para baixo do tapete os seus pecados, não confessavam a Deus. Se confessavam, meus irmãos, no outro dia estavam repetindo novamente o seu pecado. E assim levavam com a barriga. E vai ficar um grande grupo de cristãos para trás, meus irmãos. São pessoas que têm um pé na igreja e outro no mundo, não se decidem. Estão nesse meio termo. E o meio termo já é de Satanás. O meio termo não é de Deus. Ou você escolhe Deus ou ao diabo. Não dá para servir dois senhores ao mesmo tempo. Então, meus irmãos, as pessoas de hoje em dia não estão tendo um compromisso real com Deus. E quando Jesus vir nas nuvens desse céu para arrebatar a igreja, um grande grupo, meus irmãos, vai estar em completo pecado. E tem muitos pastores, meus irmãos, que sobem no púlpito para levar a palavra de Deus em pecado, e a igreja, a nave da igreja não sabe, a igreja não tem entendimento do que o pastor faz. E tem irmãos que confiam plenamente em seus pastores,
nem sequer buscam orientação na Bíblia, não estudam a palavra de Deus. Só vai para a igreja, ouve o que o pastor pregou e está de boa, está tudo ótimo. O pastor falou, está falado, é aquilo, está certo. Mas não procuram estudar a Bíblia, não procuram ter um entendimento, uma base bíblica para o que realmente vai vir sobre essa terra. Não tem comunhão com o Pai, não tem aí uma intimidade com Deus, não tem os momentos de orações, não tem os momentos de jejum para fortalecer a tua fé. E confia aí plenamente nos seus pastores, na liturgia que o pastor faz na igreja. Por isso o irmão viu, meus queridos, o pastor da Assembleia de Deus viu muitas pessoas conhecidas da igreja ficando para trás. E ele viu pastores que ficaram para trás, meus irmãos. Vai ficar para trás pastores com igrejas lotadas. E vai ser uma coisa tremenda, meus irmãos, vai ser um grito de horror, vai ser desespero. E nesses momentos, meus irmãos, que Jesus voltar, vocês puderam perceber que na visão do irmão tinha muito carro de polícia para lá, para cá, tinha uma perseguição, porque o anticristo, nesses momentos, vai estar perseguindo a igreja. O anticristo vai estar atrás dos fiéis de Deus. E vai ser nesse momento, meus irmãos, que muitos irmãos nossos, pastores, vão se entregar também ao poderio do anticristo, vão usufruir da marquinha da besta, vão botar na sua mão e na sua testa para usufruir do que o anticristo vai oferecer e vão adorar ao anticristo como um Deus. Aí, meus irmãos, não tem mais chance para essas pessoas que se entregar ao anticristo se elas não se arrependerem. A Bíblia é bem clara, meus irmãos. Se confessar o seu pecado, Deus é fiel e justo para vos perdoar. Mas se você não confessa o seu pecado, meus irmãos, vai estar registrado lá no livro do céu. Fulano de tal cometeu pecado, tal não se arrependeu e ainda vive cometendo os pecados diariamente. Aí o que vai acontecer quando Jesus voltar? O seu nome vai estar o quê? Fora do livro da vida. Por quê? Porque o seu nome vai estar registrado lá no livro do pecado, lá no livro memorial. Você não confessou seus pecados e nem sequer se entregou ao Salvador. Viveu na idolatria e no pecado. Assim como o pastor viu em sua visão muitas pessoas ficando para trás, vai acontecer, meus irmãos. A Bíblia é clara, vai ficar muita gente para trás, muita gente mesmo, porque a Bíblia declara que vai ficar tanta gente, meus irmãos, que é comparado com a areia do mar. Isso está em Apocalipse, meus irmãos. Estudem o livro de Apocalipse para vocês verem o tanto de gente que vai ficar para trás. Meus irmãos, isso não é brincadeira. A salvação, meus irmãos, é a coisa mais tremenda, é a coisa mais importante que você tem que lidar. É a sua salvação. Você tem que ficar todos os dias pedir perdão para Deus dos seus pecados. Vai dormir, peça perdão a Deus. Confesse os pecados para Deus. Acordou, meus irmãos, a primeira coisa, põe seu joelho no chão. Já vai pedindo perdão a Deus pelos pecados que você vai cometer durante o dia, porque nós somos carnal. Nossa tendência é pecaminosa. Nós vamos cometer pecado, meus irmãos, até a volta de Jesus. Por isso é importante, todos os santos dias, a gente pedir perdão a Deus pelos nossos pecados, pelos nossos delitos. Porque às vezes, meus irmãos, a gente esquece. Porque não é pecado grande que vai tirar você do reino de Deus. Não, é pecadinho, pequenininho, não confessado. Pecado que você nem sequer dá importância, que você acha que não tem problema nenhum, que Deus vai passar a mão, que Deus vai passar o pano, que Deus vai te salvar a si mesmo, porque Deus é um Deus de amor, Deus justo, e vai te levar para a glória. E aquele pecadinho Deus não vai se importar. Não vai se importar, meus irmãos? Você que pensa.
Por isso é importante, meus irmãos, a gente pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Tentar viver uma vida santa, meus irmãos. O próprio Deus, o próprio Jesus fala: seja santo, assim como eu fui santo. Não é para você ser puro o tempo todo, ficar de joelho 24 horas pedindo perdão a Deus. Não, é para você ficar vigiando. Vigia, irmão, vigia, irmã. Fique com Deus o tempo todo na sua mente. Está trabalhando, meus irmãos? Faça o trabalho concentrado, mas com a sua mente ligada em Deus, ligada no Pai Criador. Vocês entenderam, meus irmãos? Como que a situação é mais tremenda do que imaginamos? Por causa de um pecadinho assim, a gente pode ficar para trás. Vamos nos arrepender dos nossos pecados, vamos estudar mais a palavra de Deus, buscar mais orientação, pedir mais força, pedir fé a Deus, para a gente realmente aguentar firme o que vem aí pela frente. Tá ok, meus queridos? Meus irmãos, vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigado a você que acompanhou esse vídeo até o final. Se porventura você ainda não deixou seu like, seu joinha nesse vídeo, deixe o seu like, seu joinha, para que esse vídeo pegue mais engajamento e mais pessoas, mais irmãos nossos ouçam o testemunho desse pastor e se arrependam, se preparam para o dia da volta do Criador e do arrebatamento da igreja. Se porventura também você gosta desse tipo de conteúdo, sonhos, visões, revelações proféticas, arrebatamento de espírito, acontecimento do tempo do fim, então se inscreva aqui nesse canal, porque aqui nesse canal nós temos muito conteúdo desse respeito. Tá ok, meus queridos? E dentro do mais, meus irmãos, fique com Deus e até o próximo vídeo.